Eu tô fazendo o mangá e já faz algum tempo que eu tô produzindo ele. Só que conforme o tempo foi passando, eu tenho desenvolvido cada vez mais ele. E eu vou tratar nesse vídeo quando mais ou menos eu vou lançar esse mangá, em que etapa ele está no momento e quais principais dificuldades eu tenho na hora de montar esse mangá. Começando primeiramente, qual é a etapa que eu estou no momento? Como eu já produzi um quadrinho anterior a esse que eu tô fazendo, eu tenho um pouco de experiência, né, de fazer um quadrinho. Só que, né, foi um primeiro quadrinho que eu fiz de maneira muito amadora ainda. Já nesse segundo quadrinho, eu tô utilizando algumas técnicas diferentes na hora da construção em si, de toda a elaboração das páginas e etc. Um dos requisitos, tipo, básicos é definir a resolução do tamanho da imagem. Então, eu já tenho esse padrão, que é o padrão de 1600 por 2560. Eu não sei se está invertido aí na tela, mas eu uso esse padrão. E também eu já defini uma margem padrão que eu utilizo em basicamente não, em todas as páginas que eu desenho. Da primeira página até a última página que eu vou desenhar, eu vou utilizar sempre este modelo como padrão. Aí a questão de colocar as outras linhas que vai separar os quadros, eu coloco em uma camada separada, em uma camada acima, normalmente, e vou definindo ali como que vai ser o enquadramento dos quadros. Esse foi o modelinho que eu utilizei desde o começo do mangá e eu tô utilizando até hoje. A coisa que, na verdade, mais mudou foi a forma em que eu produzo as páginas desse quadrinho. No início, eu fazia sempre uma página de cada vez. Eu fazia a primeira página, fazia todo o trabalho da primeira página, terminando a primeira página, eu partia para a próxima. Esse não é um modelo ruim, não é um modelo ineficiente, porém, é um modelo que dá um certo trabalho de ser feito. Mudar esse trabalho, eu não escrevi nenhum roteiro e eu só fui desenhando as páginas. Por eu estar desenhando as páginas consecutivamente sem prestar muita atenção, nas primeiras páginas, então da primeira até a página 10, página 12, tem uma diferença bem gritante de traço dos personagens, porque justamente eu não parava aí, tipo, ok, vamos estabelecer aqui uma ideia do que eu quero pra cena ou pra página. Não, eu só ia desenhando ali, completava a página e partia pra próxima. Só que eu mantive esse padrão de fazer a página inteira e partir pra próxima até a página 22. Da página 22 a 23, 24, 25, eu utilizei um modelinho um pouco mais diferente, que é o modelinho que eu tô usando, na verdade, até hoje. Que é o modelo de eu faço o sketch de várias páginas e depois eu vou finalizando essas páginas. Então eu fiz isso para a página 23, 24 e 25, que são as páginas que eu considero as mais piores do mangá mesmo. Após essas páginas, eu dei um tempo, né, que eu já contei aqui no canal em alguns vídeos, preparei o curso, que inclusive se você quiser aprender formas, tá aqui na descrição, primeiro link. E depois que eu fiz toda uma revisão de estudo para formas e etc, para melhorar a minha visualização 3D no desenho, eu voltei a desenhar as páginas, só que agora com um detalhe a mais. Inclusive, na verdade, antes de eu fazer todo esse estudo de desenho, eu adotei um outro modelo de fazer as páginas, que foi utilizar os sketches bem iniciais. O que é um sketch? Você faz um rabisco ali só para ter uma ideia do que vai ser colocado na página. No caso, no início, eu não fazia sketch, eu já ia direto para um rascunho, depois line art e finalizava. Eu utilizei muito o sketch para quê? Para eu ter uma ideia de onde a história iria se seguir. Como o sketch é uma forma muito rápida de fazer o desenho ali na prática, o que eu fiz? Eu fiz uma enxurrada de páginas de uma vez para eu ter a ideia já formulada na minha cabeça. Na verdade, para eu passar a ideia que eu tinha na cabeça na tela de fato. Então, eu peguei todas as ideias que eu tinha e transformei elas através de um sketch, que foram todas as páginas que eu já comentei, inclusive no vídeo de se é possível criar o meu mangá em 3 meses. Aí, quando eu terminei, finalmente, eu voltei a produzir as páginas. Foi muito melhor, porque eu tive um salto de evolução muito grande, desde que eu dominei as formas geométricas. A qualidade do meu traço depende inteiramente se eu quero me dedicar àquela página, sim ou não. No momento, a gente já tá na metade do ano, eu tô gravando esse vídeo no dia 12/6 e o meu objetivo é lançar esse mangá o mais rápido possível, porque por eu estar produzindo esse mangá, acontece que eu não consigo, é um problema meu, não tem como, eu não consigo
consigo me focar em estudar absolutamente nada de desenho. E como eu já disse em alguns vídeos, desenhar propriamente dito não vai te fazer melhor. O que vai te fazer melhor é o estudo que você obtiver e através desse estudo fazer o refino de todo esse conhecimento. No momento, o que eu vou poder fazer é simplesmente um refino do que eu já aprendi, que foi aprender a desenhar formas de maneira mais técnica, de fato. Eu não vou melhorar no desenho propriamente dito, eu vou melhorar o refino, né? Eu vou refinar as minhas habilidades e conseguir um resultado melhor, como por exemplo, nesta página, por mais que seja simples, o resultado ficou muito bom. No momento, eu quero me focar totalmente em ser produtivo e conseguir de fato os resultados, para que eu consiga publicar esse mangá o mais rápido possível. Agora, quando eu vou lançar esse mangá? Eu já tenho vários conhecimentos aqui a respeito da minha forma de produzir o mangá, então eu sei mais ou menos quanto tempo eu levo para fazer uma página, quanto tempo eu levo para fazer articulações dos balões de fala, para colocar o texto. Tudo isso eu já tenho meio que cronometrado. Eu já tenho metrificado de quanto tempo eu gasto para fazer uma página, que em resumo, eu demoro entre 2 a 3 horas dependendo da complexidade dessa página. Se for uma página em que eu tenho que colocar um cenário ali, meio que simples, eu demoro um pouco mais, e se eu não tiver que colocar tantos detalhes, eu consigo demorar um pouco menos para fazer essas páginas. Por dia, eu conseguiria fazer ali em torno de 2 páginas diárias. Como falta menos de 17 páginas, porque eu já estou produzindo já há algum tempo essas páginas, falta pouquíssimo tempo, falta ali, demoraria em questão de 1 semana, 2 semanas para eu finalizar a questão de todas as páginas, se, claro, eu não cagar em nenhum dia e fizer as 2 páginas diárias todo santo dia. Só que eu vou ter que fazer outras coisas, como a capa desse mangá, colocar o nome do mangá, definir os nomes dos personagens que eu não defini, né? Tipo, eu tô criando esse mangá desde o começo do ano, mas eu não defini o nome dos personagens ainda. Quando eu fizer todo esse trabalho, que é um trabalho mais de, vamos dizer, bastidores, aí sim eu vou poder lançar o mangá. Então, demoraria ali algo em torno de umas 2 a 3 semanas. Tipo, pra ficar tudo bonitinho, tudo corrigidinho. E sobre a plataforma que eu vou publicar esse mangá, eu tenho 2 opções que eu pretendo publicar. A primeira é a Webtoon, né, que eu já publiquei o meu primeiro quadrinho e ele tá lá, se você quiser assistir. Ele vai estar na descrição também. E também na Flipthrough, que eu acho que é a mais conhecidinha ali pra postar quadrinhos e etc. Eu vou postar nas 2, talvez, ou postar em uma primeiramente para fazer o teste. Se você está curioso e quer ter mais novidades, eu ainda vou alertar aqui no canal como está indo o processo de desenho das páginas, que você pode ver aqui pela aba da comunidade, onde eu vou dando um feedback, que inclusive eu soltei uma página inteira, né, com um texto, eu acabei soltando ali, eu achei que tava recortado, só que não tava, e acabou que eu lancei a página inteira e eu falei, deixei a página, é só uma página, então, pra vocês terem uma ideia de como tá o mangá e pra eu ter ali um engajamento aqui no canal, obviamente. Dito isso, nada disso seria possível se eu tivesse cometendo algum desses erros que eu já cometi, só que eu consegui superar. E você também pode, caso esteja fazendo um mangá ou desenhando, pode ser os 2 casos, você pode estar cometendo esse erro. Então, para você não cometer esse erro, assiste esse vídeo aqui que eu te explico detalhadamente quais erros são esses e como você pode evitá-los. Então, a gente se vê